Olá para todos, vamos iniciar mais um AgroTalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje minha convidada é Andréa Cordeiro, consultora e analista de commodities e head no mercado agro brasileiro. Hoje a Andréa vai falar um pouco para a gente sobre o que está acontecendo no mercado. Vamos falar também sobre a queda de braço de Rússia com a Arábia Saudita e alguns comentários e análises sobre o agronegócio brasileiro. Olá, Andréa, tudo bem? É um prazer receber você aqui no AgroTalk. Olá, Ângela, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre mercados financeiros. Andréa, eu sei que você tem 24 anos de experiência na comercialização do mercado agrícola, é ativa também do mercado agro e também como uma influencer nessa área do agronegócio, junto com algumas mulheres do agronegócio. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para os nossos ouvintes. Bom, a minha formação é Direito e eu estou finalizando a minha especialização em agronegócio pela Exalc USP. Tenho 24 anos de experiência justamente nessa parte de comercialização tanto física como em futuros, através de bolsa. E essa é a minha expertise. Em paralelo, como mulher, né, e trabalhando no agro já há tanto tempo, eu percebi que o espaço que a profissional mulher tinha era muito limitado. Isso me motivou a trabalhar para trazer mais profissionais, né, valorizá-las e chamar mesmo, dar através de espaço, dar voz para que elas pudessem se sentir valorizadas e fazer esse nosso mercado que é tão masculino que tivesse essa presença, que tivesse o feeling nosso de mulher. André, vamos entrar um pouco então nesse assunto do mercado financeiro e do agronegócio. A gente vem observando nos últimos dias, né, que a Bolsa viveu momentos de tensão com o maior número de circuit breakers acionados neste ano. Diante disso, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o circuit breaker e para que serve e se o acionamento desse circuit breaker se deve à fuga de capitais. Bom, vamos lá. Nunca uma expressão, né, que a gente usa no mercado financeiro foi tão divulgada e caiu tanto na boca, né, de investidores que estão começando, ou até mesmo com pessoas que não vivenciam o mercado financeiro. Então, tem sido semanas, essas duas últimas, onde todos os noticiários colocam a Bolsa teve que acionar o Circuit Breaker. Bom, o que é o Circuit Breaker? Nada mais é do que um dispositivo de segurança que a Bolsa utiliza para arrefecer as negociações. O Circuit Breaker é aquele famoso botão do pânico. Quando os negócios entram numa linha de queda e os preços se desvalorizam mais de 10%, chegam ao limite de 10%, a Bolsa arbitra o primeiro circuit breaker. E com isso ela paralisa aqueles negócios durante 30 minutos, correto? Sim. No mesmo dia, a gente pode ter 2 circuit breakers. E não é algo muito comum, mas acontece e aconteceu, né, agora. E ele é acionado a partir do momento que a Bolsa, que já estava caindo 10%, reabriu. Quando ela cotar 15% de baixa, a Bolsa vai lá e aciona de novo o alarme, o dispositivo e interrompe as negociações. Os negócios ficam paralisados por 1 hora e não mais 30 minutos. A Bolsa dá um tempo dobrado para que os investidores busquem informações, procurem acalmar os ânimos e não provocar aquele movimento, porque geralmente num dia nervoso, num dia de grandes variações como as que a gente tem visto,
o mercado ele vai por instinto. Então, se um movimento, um grande fundo movimenta um grande volume, investidores menores acabam indo na mesma tendência. E isso, às vezes, até piora a situação de mercado. Então, por isso que a Bolsa se utiliza desse dispositivo, desse mecanismo para interromper os negócios, para justamente acalmar o mercado. Agora, se mesmo assim a gente, na reabertura, a gente tiver preços novamente cedendo e chegar à desvalorização de 20%, a Bolsa aí pode arbitrar, então, a suspensão, a paralisação definitiva até o momento que ela entender, né? Se um dia, alguma coisa assim. Agora, com essa situação, muita gente acha, inclusive, Ângela, se você me permitir, que durante 2001, quando a gente teve lá o ataque das Torres Gêmeas, que foi acionado o circuit breaker. Na realidade, não foi. Muitas pessoas contam que, ao longo da história da Bolsa Brasileira, nós tivemos 24 paralisações por circuit breakers. Até hoje, né, no dia que nós estamos, mas não foram 23. Naquele dia, que na época era BNF, a Bolsa interrompeu os negócios antes da desvalorização dos 10%, até por medidas de segurança e seguindo o que outras bolsas mundo afora estavam fazendo. A guerra do petróleo entre Rússia e Arábia Saudita perdeu foco um pouco nos noticiários de televisão por causa do avanço do coronavírus. O que você traz de novo para a gente sobre o impacto financeiro no mercado por causa dessa queda de braço? Bom, aí eu tenho um olhar de que a crise do petróleo ela foi um grande fundamento que acabou contribuindo para a intensificação das perdas mundo afora. Ela foi um evento que acabou fazendo com que as perdas elas não fossem unicamente só com o olhar da desaceleração econômica que o coronavírus provocaria. O fato de grandes produtores de petróleo mundialmente não entrarem a um acordo sobre cortes de produção diária acabou fazendo com que o mercado, que já estava trabalhando com uma projeção de sobra de petróleo diária, se assustasse e a briga intensificando, né, entre os países produtores, um querendo vender para o mercado do outro e vender mais barato, acabou gerando um pânico justamente no petróleo. E tudo isso contribuiu para o nervoso entre os investidores, um nervoso fundamentado por uma doença desconhecida e que geraria certamente uma desaceleração econômica inicialmente na China e, obviamente, em processos, né, sequenciais nos Estados Unidos, na Europa e Brasil e muitos outros países. Andréia, com a escalada do coronavírus que a gente vem observando, e a gente observa também e analisa que algumas críticas feitas à China chegam a trazer um certo incômodo para o mercado brasileiro. Você analisa que a gente pode correr algum risco do nosso maior parceiro e comprador, que é a China, restringir alguns negócios com o Brasil, afetando assim o agronegócio brasileiro? China é o principal parceiro econômico brasileiro, né? Principal parceiro importador do Brasil. Certamente, ninguém quer perder um mercado como esse. Pelo contrário, quer aumentar, quer ter sempre uma crescente, né,
na fatia aí de interesse da China. Se nós temos produtos, por que vamos aceitar que a China vai comprar de outros mercados se o nosso mercado é competitivo? Então, isso para mim é muito preocupante. Eu até discordo quando dizem que o mercado europeu para os grãos, para a soja especificamente, não é um mercado atrativo. Não, a Europa é um mercado que, embora pequeno, perto do mercado chinês, é a cereja do bolo. O que nós pudermos aumentar de exportação para a Europa só melhora a nossa performance. E com a China é a mesma coisa. O agro brasileiro é muito eficiente, é sustentável, é competitivo, e nós não podemos permitir que qualquer animosidade entre relações diplomáticas aconteçam, porque isso pode, sim, representar um prejuízo ao Brasil, ao que entra, né, de recursos e que é ingressado no Brasil. O agro trabalha muito forte para conquistar cada vez mais parceiros, e nós temos nessa gestão do Ministério de Agricultura um olhar muito diferenciado para isso. Foram inúmeras missões, inúmeras viagens, justamente tentando não só manter as relações, mas como ampliar. E é isso que o agro precisa. O que nós não precisamos nesse momento é qualquer animosidade. E eu vou além. Essa semana me preocupou muito, porque, Ângela, você está acompanhando bem o assunto guerra comercial. Você sabe que existe um acordo fase 1 firmado entre Estados Unidos e China, no qual a China tem que entrar comprando produtos dos Estados Unidos. E o mercado especula que sejam agrícolas, e num volume muito grande. E o Brasil e a Argentina, certamente, são grandes competidores, e o Brasil tem uma competitividade muito grande. A China só vai comprar dos Estados Unidos a soja que ela não conseguir comprar aqui no Brasil. E qualquer animosidade na relação diplomática, ela pode impactar, sim, num prejuízo, mesmo que produto brasileiro não seja competitivo. Na sequência, na escalada dessa situação entre os países, né, ela pode gerar, sim, uma desaceleração na performance de exportação brasileira. E isso é preocupante. E essa semana, nós tivemos a retomada da China às compras dos Estados Unidos. China comprou milho, China comprou trigo, e o mercado, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, reportou venda de 2 cargos de soja, 110 mil toneladas, para destinos desconhecidos. E quem trabalha nesse mercado sabe que destino desconhecido é China. Então, a China, muito possivelmente, eu não posso afirmar, mas assim, a minha experiência no mercado me mostra que todas as compras, ou a maioria das compras anunciadas como destinos desconhecidos, lá na frente, na hora do embarque, ela se confirma como sendo destino China. E o fato do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ter reportado essa venda, nesse momento, num dia imediato, após essa escalada, esse affair, né, na parte diplomática, me preocupa. Eu não posso deixar que, na realidade, de dizer que isso não deve preocupar só a mim, mas preocupa a todo o setor. Andréia, até pouco tempo atrás, no início desse ano, a gente se encontrou e eu conversei com você a respeito sobre o pior cenário aí que a gente tivesse com essa pandemia do coronavírus. Há um certo temor em relação ao desabastecimento mundial por causa desse vírus, né?
O Brasil ele é um grande celeiro de produção e aí eu queria saber de você uma análise de quanto a demanda pode ser impactada. Existe uma janela de oportunidade para o Brasil? Eu queria que você fizesse uma análise para a gente, desse sua opinião. Bom, voltando ao que nós conversamos lá atrás, bem no início do aparecimento do coronavírus, oportunamente você me perguntou qual seria o caso mais extremo, né, que poderíamos ver naquele momento com o coronavírus na China. E eu te respondi que seria o fechamento de portos. Naquele momento eu estava me referindo, obviamente, à China, e claro que nós não tivemos fechamentos de portos de maneira oficial, tivemos o fechamento de uma maneira diferente, os navios se avolumaram, né, ao largo dos portos, houve um processo de embarque e desembarque bastante lento, existia uma quarentena ao largo dos portos, e que levou, de certa maneira, até um pouco de desabastecimento por parte dos insumos da China para o restante do país e containers todos avolumados lá. Então, isso, claro que tem um efeito. Brasil, que importa insumos, de alguma maneira ficou desabastecido, e o fluxo desses containers também acaba prejudicando, de alguma maneira, o fluxo dos contratos que o Brasil tem que fluir. Esse é um ponto, mas você me pergunta hoje sobre o quanto seria impactada a demanda. Essa é uma pergunta que vale milhões e milhões e milhões e que ninguém sabe responder, até porque estamos vivendo com algo novo. O Brasil é sim o celeiro, né? Um celeiro mundial. O agro trabalha muito forte, claro que junto com saúde, junto com outros serviços, para não fazer o Brasil parar. Mas aqui eu vou falar do agro porque a gente está contextualizando o agro. O Brasil é um grande exportador de grãos e eu não acredito que o fluxo dos embarques dos agrícolas nesse momento, em especial da soja, vá diminuir por conta de cancelamentos de contratos, de recompras, né, que no mercado nós chamamos de processos de washout. Então, eu acredito sim na continuidade dessa demanda. Claro que alguns produtos acabados que o Brasil exporta, que dependem de insumos que vêm da China, num determinado momento fica atrasado. O Brasil vem de uma situação de um plantio atrasado, uma colheita mais tardia e um fluxo de embarques que em janeiro não foi muito positivo, como deveria ser em fevereiro, mas o ritmo de embarques agora em março de grãos, ele é crescente. Agora, eu queria te chamar a atenção que o Brasil trabalha muito forte para não ter desabastecimento, e isso nós estamos vendo de uma maneira muito positiva os ministérios, né, o governo atuando para que portos não paralisem. Existe hoje uma pressão muito grande por parte de sindicatos, né, de estiva, sindicatos portuários, pedindo a readequação, né, de alguns procedimentos e projetando até greves. E a gente tem tido uma postura dos portos em retardar, em evitar qualquer tipo de situação. E isso é muito importante para que a gente continue realmente embarcando o produto que a gente tem demanda. Eu acredito sim que China vai continuar comprando do Brasil, existe ainda assim uma guerra comercial, um acordo da fase 1 que está vigente, onde a China tem que comprar muito produto dos Estados Unidos. E a gente não pode, nesse momento, permitir, né, que mesmo com competitividade, a China não venha comprar do Brasil. Não podemos, em processo algum, permitir qualquer animosidade diplomática.
China é um grande parceiro do Brasil, o melhor parceiro, o melhor importador, e eu penso que qualquer desaceleração de compras da China, que possivelmente seria num segundo semestre, ela estaria muito relacionada ao compromisso do acordo fase 1 que ela tem com os Estados Unidos. Mas o Brasil tem competitividade, tem produto bom, com qualidade, é sustentável e está na prateleira. Acredito que a China só vai deixar de comprar soja do Brasil se a soja dos Estados Unidos for mais barata. De uma forma geral, as notícias estão sendo boas em relação à safrinha. Lá em Mato Grosso do Sul, os agricultores estão até encontrando facilidade para negociar o que eles tinham em estoque com as cooperativas e pecuaristas. No Rio Grande do Sul, a gente vem observando aí os produtores de arroz gaúchos também com esse tempo seco sendo favorecidos aí com a colheita nos campos. Eu recentemente vi uma notícia do IBGE falando que o Brasil todo produzindo milho deve aumentar aí na primeira safra, mas cair na segunda. Na soma dessas duas, o Instituto está prevendo uma redução de 4% este ano. Você acha que essa redução pode ainda afetar aí as negociações, as comercializações? Quando a gente fala em competitividade do Brasil, a gente tem que levar em consideração a moeda. O Brasil está num processo de desvalorização cambial muito grande, o real perdendo em relação ao dólar, e isso, nesse momento no Brasil, aumenta a nossa competitividade. Vou voltar, tirar o foco do que você está falando da safrinha brasileira, que é o milho, que o milho, cada ano que passa, a safrinha aumenta, né? Nós temos uma necessidade, sim, de exportar para ser competitivo, para que sobre menos produto no mercado interno e que o preço seja equilibrado. Mas eu quero voltar à soja, que é a safra principal e o grande produto da exportação brasileira. Nós estamos vivendo momentos onde os preços no Brasil eles têm se aproximado de níveis históricos, e soja em Paranaguá na faixa de R$101, o produtor, a origem brasileira, aí eu queria fazer um parênteses, existe todo um elo, todo um string de posicionamento. A cerealista ou a cooperativa compra do produtor, que por sua vez vende para uma trading ou indústria, a indústria esmaga, processa e coloca farelo e óleo no mercado, ou a trading exporta isso para um outro país. E esse momento está sendo muito bem aproveitado pela origem brasileira, que ainda tem produto, né? O brasileiro está aproveitando esse momento que não tem a competitividade do argentino, porque o argentino, com toda a questão das retenções, acaba não estando competitivo, e o brasileiro está. Então, é um momento de aproveitar. E eu acredito que esse dólar alto ainda vai manter a janela de competitividade brasileira muito aberta. André, eu quero falar um pouco sobre a missão das mulheres do agronegócio. Como que funciona essa missão das mulheres do agronegócio? Quando eu entrei no mercado há 24 anos atrás, existiam poucas mulheres em cargos de comando, de gestão, de liderança, e aquilo me incomodava. Para mim foi um pouco mais fácil, porque eu entrei num grupo familiar, e aonde eu fazia parte da família, e eu fui incentivada, né, sempre fui, desde da minha infância, a buscar aquilo que eu queria. E percebendo que não existiam tantas mulheres, eu comecei a adaptar produtos do grupo que eu trabalhava para poder oferecer de alguma maneira e estimular para que mulheres viessem buscar esse produto. E um desses produtos era justamente o que a prateleira trazia, era o Crop Tour, né? E aquilo começou a me causar um pouco de estranheza. Como
um grupo consegue ter um público apenas de homens para se reunir, profissionais, executivos, produtores, agrônomos, pesquisadores, funcionários, inclusive, de bancos ligados ao agro, todos reunidos e eles indo a determinados países se aperfeiçoar. Por que as mulheres não iam? E quando existia a busca por mulheres, que elas ficavam sabendo que seriam as únicas, elas se sentiam um pouco frustradas, um pouco constrangidas de participar daquele grupo. Voltando a lembrar que isso há 24 anos atrás. Hoje o cenário é diferente, mas mesmo assim eu sinto que eu fui uma pioneira nesse projeto, porque eu estimulei várias profissionais de diferentes áreas, de dentro e fora da porteira, a juntas irmos buscar informação, conhecimento e visitarmos. Não íamos visitar apenas propriedades ou inspecionar a lavoura, como muitos grupos até hoje ainda fazem. Nós íamos a determinadas propriedades que acabavam tendo gestão de mulheres, víamos o dia a dia deles, entendíamos como era o sistema, os manejos, né, a tecnologia que eles tinham, aquelas famílias, vamos até hoje a indústrias, conhecemos um pouco do processo de logística deles, fluvial, ferroviário. Então, foi muito importante ao longo desses anos eu acabar dando espaço para que profissionais mulheres buscassem realmente conhecimento. E esse ano nós vamos para a 10ª e a 11ª edição aos Estados Unidos. Nem todos os anos nós tivemos uma missão, porque, vamos lá, do ano 2003 que eu iniciei, com esse projeto para as mulheres, nem todos os anos houve público suficiente, mas o fato é que esse ano nós vamos para a 10ª e 11ª missão, e a cada ano a procura tem aumentado. São profissionais, na maioria das vezes, dentro da porteira, ou seja, são produtoras, são pecuaristas, e eu percebo que o público de profissionais fora da porteira ainda não é tão amplo, não é tão demandado, mas eu quero crer que cada vez mais empresas vão investir no potencial, no crescimento, na valorização das suas profissionais, seja uma jornalista, né, no agro, seja uma pesquisadora, seja uma advogada, uma contadora, então uma compradora de uma trading, um comercial de uma indústria. Então, eu penso que esse será o ano que muitas empresas têm o potencial de investir nessas profissionais. Tá. E eu quero saber, então, para a próxima edição, agora ainda em 2020, qual vai ser o objetivo dessa missão e para quem quiser participar dessa missão que você está organizando, aonde a pessoa pode entrar em contato contigo? Bom, todos os anos nós temos a missão abre um tema para ser debatido durante os dias de imersão que nós fazemos nos Estados Unidos. Os 2 últimos anos foram o impacto da guerra comercial para o agro no Brasil e o outro para o agro nos Estados Unidos. Esse ano, nós tínhamos um outro viés da observação da guerra comercial, mas nós estamos mudando para trazer, para adaptar um tema atual que é o coronavírus. Então, o foco dos nossos trabalhos vai ser exatamente ver como o coronavírus impactou o agro nos Estados Unidos. Para quem quiser participar, nós vamos ter 2 missões em setembro, uma iniciando no dia 4, que vai até dia 15 de setembro, e na sequência teremos uma que será do dia 16 ao dia 28. A novidade desse ano é que a gente volta com a finalização, vai ser com 2 dias de confraternização.
e vai ser, o primeiro vai ser em Orlando e o segundo em Las Vegas. Então, é um momento onde depois a gente se relaciona, conversa, reforça networking e traça metas para a gente trabalhar para a próxima safra aqui no Brasil. E elas têm um compromisso muito importante. Tudo que aprendem lá, elas têm o compromisso de trazer para compartilhar com outras mulheres, com os seus núcleos aqui no Brasil. A Missão do Mulheres do Agro tem um perfil no Instagram? Tem sim. Nós estamos no Instagram como Mulheres do Agronegócio Brasil e temos um blog chamado Missão Mulheres do Agro. Então, nesse blog e nesse perfil, quem tiver interesse e estiver nos ouvindo, pode entrar em contato com você para ter mais detalhes dessa missão, correto? Correto, Ângela. Quem sabe esse ano você não vai com a gente, né? Vamos torcer para que isso aconteça. O Andréia, para finalizar, eu queria chamar um pouco a atenção dos nossos ouvintes, porque o ano de 2019 foi um ano até bastante marcante para a sua carreira profissional. Você foi coautora do livro Mulheres do Agro, e eu queria que você contasse para a gente como que foi essa experiência de contar a história de grandes mulheres pelo Brasil que estão trabalhando dentro do agronegócio. Bom, para quem não me conhece, eu queria dizer que a minha formação não tem nada a ver com agro. Eu me formei em Direito, eu queria ser juíza. E eu tive que trabalhar para poder pagar um curso de preparação para a magistratura. O fato é que eu me dispus há 3 anos e nesses 3 anos eu fui seduzida pelo agro. E nesse momento que eu te falei, né, que eu fui trabalhar na empresa, eu percebi justamente essa deficiência, essa ausência de profissionais mulheres no nosso mercado. Isso sempre me instigou a dar vozes a mulheres, a trabalhar nesse sentido. E o projeto maior até agora aconteceu justamente no ano passado, poder junto com 3 amigas, porque são amigas, né? Hoje são colegas de livro, mas são amigas, podermos juntas darmos vozes a tantas histórias lindas de superação, de equilíbrio, de determinação, e essas histórias darem vozes a tantas milhares de outras mulheres, isso me fez ver que eu nunca estive no caminho errado. Por algum momento, algumas pessoas na minha carreira profissional perguntaram: mas Andréia, por que você insiste, quando nem se falava em mulheres do agronegócio, por que você insiste tanto nesse tema? Talvez pela minha alma de querer equilíbrio, de querer, né, acabar com tantas diferenças ruins, mas eu sempre insisti, e assim o livro veio consagrar esse momento. Foram 1.500 cópias, 1.500 livros que esgotaram, né, em 2 dias de congresso, e o feedback que a gente tem dessas pessoas, não só que serviram como exemplo com suas histórias, mas como as que estão lendo e nos retornando, fazem eu ter a certeza de que realmente eu estava no caminho certo. Andréia, estamos vivendo momentos bastante delicados, a humanidade toda se vê aí diante dessa pandemia. Eu acho que foi bastante esclarecedor para a gente os pontos que você levantou aqui. Acho que a gente também pode contribuir com o nosso país com várias ações para poder ajudar também o nosso agronegócio. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Agrotaco. Foi um prazer receber você aqui. Prazer foi todo meu, e eu deixo o meu contato para todos os teus ouvintes que quiserem manter um canal de comunicação ou tiveram dúvidas a respeito do que nós falamos, né, sobre mercado financeiro. Quero deixar aberto e quero te parabenizar
por esse projeto e eu que acredito que conhecimento valoriza, não poderia deixar passar essa oportunidade de parabenizar você, parabenizar a tua casa por trazer regularmente temas diferentes, abordagens diferentes para contribuir com o nosso agro, com o nosso Brasil. Parabéns, Ângela. Obrigado, Andréia. Parabéns para todas nós, mulheres, que estamos trabalhando também em prol aí de um agro melhor e também com atitudes aí promovendo até a sororidade com as mulheres. Eu vejo você em uma outra oportunidade aqui dentro do Agrotalk, trazendo para a gente mais conhecimento e mais informações do mercado financeiro. Andréia, então, muito obrigada. Espero que você retorne aqui ao Agrotalk, nos trazendo outras informações do mercado financeiro e outras pautas para a gente abordar aqui no programa. Certamente voltarei e acho que em breve, quando falaremos sobre como foi o processo de retomada da economia do Brasil. Espero que seja em breve. Um abraço, Ângela. Uma boa semana, Andréia. Obrigada igualmente para você e seus ouvintes.